Olá, bem-vindos! Nós temos na FATRI o curso de pós-graduação Gestão de Conflitos, o estudo da psicossociopatologia de Norberto Kepp. Gestão de conflitos vai ajudar você a lidar com os conflitos que todos vivemos no nosso dia a dia. Desde cedo nós vemos que há conflitos, não é? Nos lares, nas escolas, depois nos ambientes de trabalho, nos times de futebol, nas instituições religiosas e por aí afora, sem falar nos conflitos que existem entre países. Porque onde há seres humanos, há conflitos. E neste curso você vai aprender todas as causas dessa problemática humana e como lidar com elas no dia a dia. E, principalmente, ajudar a formar e melhorar o nosso mundo. Vamos todos trabalhar para um mundo melhor. Você será um agente de transformação social através da consciência, aprendendo pela incrível ciência de Norberto Kepp e Cláudia Pacheco. Melhor ainda, estamos com as matrículas abertas, turmas iniciando agora. Não perca essa oportunidade. fatri.edu.br ou então pelos links, telefones colocados aqui na tela. Bem-vindos! Olá! Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que afeta todo ser humano. É a questão dos conflitos. Conflitos. Que tipo de conflitos? Bem, encontramos conflitos em todo lugar, em toda pessoa, em toda situação, não é mesmo? Conflitos internacionais entre as nações, conflitos dentro do país, com diversos partidos, conflitos nas empresas, conflitos nas famílias, conflitos nos relacionamentos, nas amizades e talvez principalmente os conflitos internos, nossos conflitos com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, nossas ideias, nossas atitudes. Então esse tema que eu gostaria de conversar com vocês hoje, os conflitos. Porque nós temos um curso de pós-graduação que é justamente sobre como gerir os conflitos, o que fazer com os conflitos, como lidar com eles. É o nosso curso de gestão de conflitos. Eu sou o professor Léo Lima, aqui das Faculdades Trilógicas, Kepp e Pacheco, e então nós estamos promovendo esse curso na FATRI, Faculdades Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Um dos livros, das fontes básicas na qual nós vamos basear o nosso curso para lidar com conflitos é a questão o livro A Libertação, de Norberto Kepp. Então aqui eu gostaria de mostrar para vocês duas edições do livro. A primeira, que foi em 1980, e a última, a atual, agora em 2016. Né? O livro é o mesmo, apenas foi reeditado. Nós vamos estudar esse livro e ele vai servir de base, que vai nos dar toda a fundamentação da natureza dos conflitos, né? Por que eles existem e como nós podemos melhor lidar com esse tipo de situação. Então, esse livro, A Libertação, ele é um marco dentro das descobertas de Norberto Kepp, que é a trilogia analítica, inicialmente denominada psicanálise integral e agora trilogia analítica. Por que esse livro é um marco? Primeiro, porque nesse livro Kepp se desligou de outras teorias psicanalíticas e criou seu próprio corpo teórico e sua própria metodologia. O que significa isso? Kepp, inicialmente, ele foi treinado psicanalista e graduado em Viena, onde prevaleciam
as teorias do criador da psicanálise, Sigmund Freud. Dr. Kepp nunca foi assim muito freudiano, porque ele já tinha, assim, por intuição, ele já tinha no seu ser as ideias que depois ele acabou descobrindo através da ciência psicanalítica. Mas ele voltou de Viena com aquele treinamento das teorias freudianas. Mas logo no Brasil, trabalhando com os seus clientes, ele foi verificando que muitas dessas teorias freudianas, elas não se verificavam na prática. E ele começou a ouvir atentamente seus clientes e começou a notar outros fatores que são a base da personalidade. E nesse livro, ele completou o seu corpo teórico e ele expõe, então, essas ideias que constituem a trilogia analítica atualmente. Outro motivo pelo qual esse livro é um marco na história da psicanálise integral é porque aqui o Dr. Kepp expõe, desde o começo, assim, toda a sua visão científica, filosófica e teológica sobre o mundo, sobre o universo, sobre o ser divino, sobre o ser humano. Enfim, ele é parte da ideia de que nós confundimos, o ser humano confunde muito o que seja a realidade. Então, é muito comum as pessoas falarem que a realidade é dura, que a realidade é muito difícil. Isso está impregnado na cultura do ser humano, né, em todos os países. Por exemplo, quando chega segunda-feira ou domingo, o pessoal já fala: "Ih, amanhã é segunda-feira, vamos ter que cair na realidade". Ou então, quando a pessoa está no fim de umas férias, também tem a mesma ideia, muitas vezes. "Ih, minhas férias estão no fim, vou ter que voltar para a dura realidade". Então, essa é uma ideia invertida que o ser humano faz da realidade. Dr. Kepp esclarece muito bem nesse seu livro, A Libertação. Nesse slide aqui, eu tento ilustrar essa ideia. Do lado esquerdo, vocês estão vendo uma paisagem completamente sem vida. E do lado direito, uma paisagem cheia de vida, cheia de cores, né? Então, a da direita é a realidade. E a da esquerda é a nossa ideia invertida, de que a realidade seria algo ruim, algo inadequado, algo sofrível, né? Então, ele fala que não, que uma coisa é a verdadeira realidade, bela, satisfatória e que nos sustenta. E outra é uma visão distorcida que o homem tem da realidade. Aqui, por exemplo, nós vemos então um lixão, um aterro sanitário, né? Um lixão, mostrando como nós podemos tornar essa realidade maravilhosa em um cenário assim, completamente inadequado, pensando que essa que seja a realidade verdadeira. Então podemos ver que não. A verdadeira realidade nos é muito satisfatória e gratificante. E essa imagem que nós temos negativa da realidade é uma distorção que fazemos. Então, partindo desse princípio, o Dr. Kepp vai explicar agora, num vídeo, essa diferença entre a verdadeira e a falsa realidade. Veja lá, qual a verdadeira realidade do ser humano? Ter plena saúde, todos nós deveríamos estar assim, não morrer, ter uma imortalidade total. Terceiro lugar, viver em uma sociedade perfeita, sem guerra, sem nada. O ser humano ser bondoso, viver em função do bem do próximo e dele próprio. O belo dominando o mundo. Sexto, a justiça dirigindo a sociedade. Sétimo, a natureza preservada. Oitavo, concórdia entre as nações. E nono lugar, o poderoso bom. A humanidade deveria ser assim. Então, os senhores notem, essa é a verdadeira realidade para o qual nós deveríamos viver. No entanto, pela atitude de inversão do ser humano escolher a inveja, de aceitar a inveja, ele transtornou a vida dele. Bem, dando continuidade então a esse estudo do livro A Libertação, nós vemos aqui que as verdadeiras causas dos problemas não são
o que muitas vezes a humanidade pensa. Por exemplo, a hereditariedade é considerada uma das causas de problemas, de doenças. Acreditam-se que muitas doenças sejam hereditárias. Mas isso não se verifica. Por quê? Porque algumas pessoas são portadoras realmente de algumas condições doentias e essa condição não se manifesta na vida prática, apesar de elas serem portadoras. Então isso mostra o quê? Que o fator que determina uma doença orgânica não é a genética. Ela pode estar lá e a pessoa não ter aquela doença na prática, né? Então, uma outra causa que se acredita ser a dos problemas são os fatores ambientais. A educação, as amizades, o ambiente que a pessoa frequenta. É claro que esses fatores externos também têm a sua influência, evidente. Nós não vivemos assim isoladamente, vivemos num mundo, vivemos numa sociedade. E ela tem uma influência sobre nós. Porém, essa não é a principal causa. E como que a gente pode perceber isso? De muitas maneiras. Uma delas é, por exemplo, a questão de gêmeos univitelinos. São indivíduos que têm a mesma genética, frequentam o mesmo ambiente, estão com as mesmas influências sociais externas e os gêmeos se comportam de maneiras diferentes, às vezes até opostas. Isso mostra que a causa principal dos problemas, bem como da vida sadia do indivíduo, está mais no seu interior. Não são fatores externos, como se pensa muitas vezes. Então, Dr. Kepp mostra nesse livro, A Libertação, que essas causas podem ser encontradas principalmente no campo filosófico e no campo teológico, da ética. O que significa isso, né? Significa, o campo filosófico é a maneira da gente pensar. Como a pessoa vê a vida, o que ela pensa de si mesma, dos outros, da eternidade, do ser divino, a visão de mundo que ela tem. Então, e também a questão teológica, como a pessoa vê a figura divina e como ela se relaciona com essas questões divinas, né? Então, dependendo do que o indivíduo pensa nesses dois setores, filosófico, sua maneira de pensar, e teológico, sua maneira de sentir, é que vai ser a sua vida. Sadia, sã, ou problemática, de sofrimento. Então, Kepp mostra, no livro A Libertação, que a verdadeira causa vai depender de uma atitude que a pessoa tem frente a essa realidade verdadeira. Se ela aceitar essa realidade, se entrosar, ela vai ter contato com toda a energia da realidade verdadeira, que é a energia da vida, que sustenta tudo. Mas, por outro lado, se a pessoa rejeita essa realidade, ela corta esse contato com a energia vital da realidade. E aí começa a ter problemas de todos os sentidos. Doenças orgânicas, problemas emocionais, psicológicos, sociais, econômicos, enfim, problemas de toda espécie. Então, o ser humano se acha muito vítima, né, dos problemas. Ele muitas vezes pensa que Deus é que envia os problemas. Muitas pessoas pensam que é uma provação, que Deus quer provar se você realmente acredita nele, gosta dele ou não. Então ele manda dificuldades, manda doenças. É outra ideia invertida, porque o ser humano, então, não é vítima dos problemas. Como nós vimos no slide anterior, é a pessoa que se causa essas dificuldades quando não aceita a verdadeira realidade. Então, problemas e dificuldades de todo tipo
todo tipo, constituem o resultado de uma atitude, como nós vimos, do ser humano, de se opor à realidade. Essa atitude pode ser uma atitude direta, quer dizer, a pessoa realmente vai contra a realidade, ou indireta, por exemplo, ela nasce num ambiente que é totalmente contra a realidade, de várias maneiras, né? Então, direta ou indiretamente, os problemas são resultado dessa atitude sempre humana, contra a realidade. Eu estou explicando assim rapidamente, mas no curso nós estudaremos todos esses aspectos assim de uma maneira bem aprofundada e prática, né, com bastante diálogo, exemplos e tudo mais. Queria apenas apresentar para vocês em que nós vamos basear esse curso para lidar com os conflitos. Então, continuando aqui no livro, Kepp elaborou uma nova definição de neurose, ou de problemas, dificuldades em geral. Então, ele explica que neurose, ou problemas de qualquer espécie, é uma atitude de omissão, negação ou deturpação da consciência. Ou seja, a consciência é o elemento que nos dá uma visão da realidade. É assim que nós sabemos que a realidade existe como ela é, né? Através da consciência. A consciência é um elemento que não depende de nossa escolha, ela existe em todo o ser humano e de todas as idades. É um conhecimento, é uma noção que nós temos do que existe, é a consciência. Ela é espontânea e está sempre presente, inclusive quando dormimos, né? Ou talvez até mais intensamente quando dormimos. Bem, então se a pessoa omite essa consciência que está sempre nela, ou ela deturpa, ou ela até nega essa consciência, ela vai cortar com essa energia da realidade e vai incorrer em toda a série de dificuldades. Então agora a doutora Cláudia vai explicar um pouquinho a respeito da inveja, da inversão e da teomania. Então, essa ideia que Kepp esclarece no livro A Libertação, de que a neurose, a psicose e as doenças orgânicas são resultados de atitudes. Qual é a atitude fundamental, ou quais são as atitudes fundamentais que podem deturpar a verdade e a realidade do nosso ser e da vida, que em si são bons, belos e verdadeiros? Então, Kepp trouxe o conceito de inveja, de inversão e de teomania, que nós produzimos uma quantidade enorme de ideias e de conceitos e de fantasias que são delirantes. Isso todos nós fazemos no nosso dia a dia, sem exceção. E isso nos torna muito doentes. Então, como nós vimos na explicação da doutora Cláudia, essa rejeição que fazemos à consciência, ela se dá nesses 3 níveis que Dr. Kepp considera as causas dos problemas e dos conflitos. A teomania, a inveja e a inversão. Teomania é o desejo da pessoa querer criar uma nova realidade, como se ela fosse um Deus, porque só o ser criador, só Deus é que tem essa habilidade, capacidade de criar, né? O ser humano faz combinação de elementos que já existem, ele não cria novos elementos. Então a teomania, a palavra teo significa Deus, então é uma mania de querer ser Deus, uma vontade assim de fazer as coisas à sua própria maneira e não como as coisas são. A inveja não é como se pensa normalmente. Normalmente se pensa que inveja é quando você deseja ter um objeto que uma outra pessoa tenha. Então inveja não é isso. Inveja é o contrário. É quando você não gosta, você se ressente de um bem que uma outra pessoa tenha. E você quer eliminar aquele bem. Então é um ataque ao bem. E inversão é uma visão de vida distorcida, como o nome diz, que surge devido justamente a essa teomania e essa inveja. Ou seja,
A pessoa não aceita a vida como a vida é, quer criar uma outra coisa, uma fantasia, um delírio. E ela começa a atacar o bem, que é a realidade. Então ela vai desenvolver uma visão de vida completamente invertida. O bem ela vai achar que é ruim, é inconveniente, é inadequado, ela não vai querer. E o delírio que ela criou, achando que ela estava criando uma nova realidade muito melhor, ela vai achar que é boa, sendo que esse delírio é ruim, é nocivo e inclusive nem existe, é uma fantasia. Então esses 3 elementos são os principais que nos colocam contra a vida, contra a realidade e nos causam toda a série de problemas e os conflitos. Imaginem todas as pessoas tendo esse mesmo problema. Só pode haver conflito, né? Bem, então agora o professor José Ortiz, que também vai trabalhar conosco nesse nosso treinamento, ele vai explicar um pouquinho agora a respeito da teomania. Neste livro, A Libertação, o Dr. Kepp apresenta com mais clareza a questão da megalomania, teomania é o nome que ele dá, como causa da doença. Então ele escreve aqui: desde que nascemos, temos a extrema pretensão de criar uma nova realidade, um novo universo onde imperaríamos como deuses, substituindo tudo o que existe pelo nosso devaneio. Então ele diz aqui que o ser humano ele quer recriar tudo. Ele quer recriar o semelhante, ele quer recriar a si próprio, ser outra coisa. E o principal é que ele quer recriar o próprio sentimento dele, o próprio pensamento. E essa conduta de artificialização, até os alimentos, né, com os transgênicos, é o que leva à nossa doença. Bem, a inveja, como eu expliquei, pode ser notada desde que o ser humano é bem novinho, bem de criança. É muito comum as crianças rejeitarem o alimento, né? Então, o alimento, evidentemente, significa o bem para a criança. É o que a sustenta, é o que a mantém viva, enfim, é necessário. E é muito comum as crianças rejeitarem o alimento como, então, uma mostra de uma rejeição ao bem. Então, é inveja. Inveja, a palavra inveja, originalmente do latim, é invidere, que significa não ver. Então, a pessoa não quer reconhecer o bem no qual ela está. Então, a inveja é rejeição ao bem. A pessoa vê o bem, como a gente vê nessa ilustração, ela olha o bem, ela sabe muito bem que existe, e ela rejeita. Então, não vê, inveja. E a inversão, como eu expliquei, é ver o bem como mal, e o mal como se fosse um bem. E o ser humano, muitas vezes, na maioria das vezes, passa a sua vida tendo essa visão completamente distorcida e que, evidentemente, vai lhe trazer muito sofrimento. Nessa ilustração, a gente vê também, né, o que deveria ser justiça, atacando o bem, a lei que representa a verdade, a realidade, e premiando uma atitude doentia, agressiva, distorcida, de ataque, que é a inversão, né? O livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, Dr. Kepp descreve qual seria a atitude lógica do ser humano, que seria melhor para ele. Seria de aceitar toda essa maravilha que é a realidade verdadeira. Então, na primeira parte do livro, Dr. Kepp descreve como é a verdadeira realidade. Incrível, porque isso não haveria necessidade de descrever, né? Todos nós estamos na realidade, nós no fundo sabemos o que é a verdadeira realidade. Mas por incrível que pareça, nós nos distorcemos tanto que a gente até é como que esquecesse de como é a realidade. Nós confundimos agora, né, as coisas na nossa inversão. Então, nessa primeira parte do livro, Dr. Kepp explica
que a realidade é o que nos dá a saúde, a beleza é a realidade, o amor é a realidade. Então, ele faz isso na primeira parte para nos acalmar. Então, ele mostra a verdade nua e crua, que é o bem, que é a beleza e que é a verdade. E é interessante porque esses três aspectos fundamentais da realidade, que são o bem, a verdade e a beleza, nós vemos muitas vezes de uma maneira invertida. Então, é muito comum o ser humano rejeitar o bem. Muito comum. Quando uma pessoa está numa situação favorável, boa, de desenvolvimento, é muito comum ou a pessoa adoece, ou ela fica rancorosa, fica rejeitiva e cria conflitos por não aguentar o bem, por incrível que pareça, né? E a verdade, é claro, nós temos muitas frases que demonstram como nós vemos a verdade como inadequada. Falamos que a verdade dói, que a verdade é dura, que não se pode falar a verdade. E é o que o ser humano tenta fazer o tempo todo, distorcer a verdade, criar uma outra ideia, como se ela fosse a verdade, mas é o oposto, né? E também a beleza. O ser humano considera a beleza, na maioria das vezes, como algo totalmente secundário. Pode ser bonito, mas não é imprescindível. Então nós temos a inversão nesses três campos principais da realidade. Então nessa primeira parte, o Dr. Kepp mostra o oposto. Ele mostra uma situação desinvertida, como é o bem realmente, como é a verdade boa, que nos sustenta, né? E como é a beleza, que são fundamentais na vida, para a pessoa se acalmar. Então, como se o Dr. Kepp dissesse, olha, calma, não fique angustiado, preocupado, desesperado, porque se a vida fosse como o ser humano pensa, tão ruim, se a verdade doesse tanto, se a realidade fosse tão dura como se pensa, a vida seria um presente de grego, né? Até muita gente fala de uma maneira muito ingrata, eu não pedi para nascer, como se ela tivesse sido colocada em algo assim terrível, de sofrimento, de dor. Nada disso é realidade. Tudo isso é uma distorção que nós fazemos da vida. E então ele fala, calma, nós fomos colocados numa maravilha. Aliás, a Bíblia fala isso, não fala? Que o ser humano foi criado no paraíso. Isso não quer dizer que foi no passado e que agora não estamos mais no paraíso. A vida é o paraíso, mesmo agora, com todas as dificuldades que nós temos, é o paraíso. O paraíso é esse. Só que a gente distorceu tanto que fez desse paraíso quase que um inferno, né? Muitas vezes, e de qualquer maneira não usufruímos, porque não aceitamos esse paraíso. Mas o paraíso está aqui, é a realidade verdadeira. Então ele fala, nós fomos criados dentro dessa maravilha, que é a realidade. Calma, não há nada errado na vida, por si, na vida em si. Os problemas somos nós que criamos. Então ele acalma a pessoa. Sabe que esse livro é considerado um livro terapêutico. Por quê? Porque muitas pessoas, só de ler, sem nunca ter feito análise, sem nunca ter feito esse tipo de psicoterapia, psicanálise integral, se acalma e se cura de muitas dificuldades, só de ler esse livro. Por quê? Porque a maneira como o Dr. Kepp vai mostrando tudo isso, ele vai desinvertendo a pessoa internamente. Então, só de ler, ela já corrige muitas inversões que tem, sem perceber, né? Então, o objetivo dessa primeira parte é acalmar o indivíduo, mostrando que a verdade é saudável, não é angustiante, como se supõe, né? É a primeira parte do livro. Bom, a segunda parte do livro, ele descreve como é a realidade humana, ou seja, a realidade distorcida, o que nós temos feito com a realidade verdadeira. Ele mostra como o homem complica tudo, ao tentar tornar a fantasia possível e boa.
né? Não a fantasia artística, que é boa mesmo, mas a fantasia no sentido de delírio, de ficar pensando em coisas que na realidade não existem, né? É uma rejeição à realidade. Então, na segunda parte, o Dr. Kepp fala o que nós fazemos com a realidade verdadeira, que é omitir, negar e distorcê-la. Para falar sobre isso, o Dr. Kepp entra na questão que se chama dialética. O que é dialética? Dialética é um diálogo, como essa figura ilustra, alguém falando, alguém ouvindo. Ou seja, é uma união de dois elementos, né, em contato. Por exemplo, a dialética verdadeira... Agora, então, ele explica que existem duas dialéticas. Uma dialética verdadeira e uma dialética falsa. Então, a dialética verdadeira é quando você compara dois elementos que existem na realidade. Por exemplo, duas frutas, uma laranja e uma maçã. As duas existem, são duas frutas diferentes, então você pode fazer um diálogo, você pode fazer uma salada de frutas, né? As duas existem, você pode lidar com elas. Então, nessa dialética correta, os dois elementos reais se unem e dão origem a um terceiro elemento. Um exemplo muito simples de entender é a união de um homem com uma mulher, onde nasce um filho. Então, dois elementos da realidade geram um terceiro elemento também real. Isso é a dialética que existe na realidade. Os opostos verdadeiros se unem, criando toda a realidade. Por exemplo, nós temos o lado esquerdo e o lado direito. A direção não é só do lado direito. Existe direito e esquerdo. Não é só do lado esquerdo, é direito. Então, em toda a realidade, em toda a natureza, dois elementos formam uma unidade. Por exemplo, homem e mulher formam o ser humano. O ser humano não é feito só de homem, nem só de mulher. São dois, uma moeda, cara e coroa. Então, tudo na natureza é feito de dois aspectos, digamos, que formam uma unidade. Essa é a dialética verdadeira. A dialética falsa, ela quer comparar um elemento real com um elemento que não existe. Por exemplo, notem essa foto aqui, aparentemente são dois homens, mas vocês veem que o do lado direito não é um homem, é um vazado, é um buraco ali, né? Não tem nada. Então, isso que é a falsa dialética, quando a pessoa quer comparar algo real com uma fantasia que ela cria. Por exemplo, o bem e o mal. O mal, ele é uma ausência do bem. Então, quando não tem um bem, é o que a gente chama de mal, né? Por exemplo, existe o ouro, é um metal precioso, e o não ouro. Então, o não ouro não é nada, né? Não tem ouro. Ou então, por exemplo, quando a pessoa está com fome, ela vai querer comer uma comida verdadeira ou uma não comida. Se ela comer uma não comida, ela não comeu nada, né? Isso é a dialética falsa, quando a gente quer usar as nossas fantasias como se elas fossem verdadeiras. Então eu faço uma fantasia de mim, do mundo, que não existe, claro, é uma fantasia. E eu quero acreditar naquilo, né? Então, por exemplo, eu quero ser feliz sem fazer o bem. Não vou conseguir, porque o bem vem quando eu me uno à realidade, fazendo algo bom, né? O bem vem do contato com a natureza. O bem pertence à realidade. Se eu estou em contato com ela, eu adquiro esse bem. Se eu não estou, eu não tenho esse bem. Mas a gente quer viver, digamos, no egoísmo, achando que vai ser feliz, né? Na preguiça, achando que vai ser feliz. Não consegue. Isso é dialética falsa, porque esses elementos considerados negativos são o mal, quer dizer, são uma ausência do que existe. Bem, eu acho que vocês entenderam basicamente, né? Então, aquela ideia de Platão, Kant e Hegel sobre o não ou o mal são uma ausência do que existe, né? Uma ausência do bem. Então, por exemplo, Hegel falou que a dialética seria tese, antítese e síntese. O que quer dizer isso? Tese é uma ideia qualquer. Por exemplo, hoje é terça-feira. Uma ideia, é uma tese. Antítese é quando eu falo, não, hoje não é terça-feira. Então, vocês notem que a antítese, ela anula a tese.
Então vejam como Hegel se enganou. Hegel, um famoso filósofo alemão, né? Muito conceituado, ele cometeu esse engano. Ele achava que você tem uma ideia, você nega essa ideia, isso vai dar uma síntese. Não dá. Se eu falo, vamos ao cinema, você fala, não quero ir. Vai ter alguma síntese? Ninguém vai a lugar nenhum, né? Agora, então, a dialética verdadeira seriam duas teses. Tese com mais tese, quer dizer, dois elementos reais, sim, dão uma síntese. Por exemplo, eu falo, vamos ao cinema? Você fala sim, e depois vamos comer uma pizza. Então, dois elementos reais têm uma síntese. Vamos nos divertir essa noite, né? Bem, aqui então é a dialética de Hegel que eu falei, que é unir uma tese com a negação da tese, esperando dar uma síntese, que não dá. Isso é muito seguido pela humanidade em todos os setores, E esse engano é esclarecido pelo Dr. Kepp nesse livro, A Libertação. Então, essa segunda parte do livro mostra que a gente negando a realidade, a gente cai no nada, e isso só pode gerar conflito, porque nós negamos a nossa própria natureza, né? E na parte 3 do livro, Dr. Kepp mostra que nós precisamos conscientizar esses dois aspectos. Conscientizar a verdadeira realidade, que é boa, e conscientizar como nós a distorcemos, que é a nossa patologia. Conscientizando isso, nós podemos retornar à nossa verdadeira natureza, à verdadeira realidade, e viver assim, em paz, conosco mesmos, sem conflitos, ou assim, sabendo lidar melhor com os nossos conflitos, e com as outras pessoas, com o mundo, com a sociedade. Então seria essa maneira da gente lidar com os conflitos, porque conhecendo a sua origem, que eles não deveriam existir, e para poder viver como todo mundo deseja, que é no bem, na felicidade, no desenvolvimento, né? Então, para finalizar aqui, a doutora Cláudia, aqui é a verdadeira realidade, né? Então, a doutora Cláudia vai falar sobre essa conscientização que nós fazemos através da trilogia analítica. A conscientização tanto do bem como da nossa rejeição a ele. Por isso, é importante nós estabelecermos um diálogo com o nosso interior para que a gente possa conscientizar o que está fora da realidade. Porque o que está fora da realidade é o que nos adoece. Então, este conceito de que todos nós sofremos dessa deturpação é muito importante para que haja tolerância com essa consciência, com esse trabalho, para que nós não nos vejamos como deuses perfeitos. Tá bom, então nós temos uma natureza boa, mas por que nós sofremos? Então nós temos que ver a causa do sofrimento para irmos trabalhando no nosso dia a dia, na nossa vida, para que possamos nos terapizar. E esse é a pedra fundamental do livro A Libertação, de Norberto Kepp. É, de fato, um livro-terapia. Esse curso, eu gostaria de convidar vocês a se aprofundarem nessa questão. O curso de pós-graduação de gestão em conflitos. Quando ele vai ser realizado? Uma turma vai ter início agora no segundo semestre de 2024. Então, se vocês estiverem interessados, aqui vocês podem obter mais informações. Temos aqui o telefone e o nosso endereço eletrônico, onde vocês vão poder se inteirar melhor do que se trata. Obrigado, espero que vocês tenham se interessado e que tenha esclarecido um pouquinho sobre a origem dos conflitos e como resolvê-los, ou pelo menos lidar com eles. Até breve.